Muito bem. Meus queridos e estimados irmãos, eu desejo neste momento a graça de nosso Deus, o nosso Pai, nosso soberano Criador, de nosso Jesus, nosso Mestre, da nossa Mãe a Virgem Maria, do nosso Consolador a Santa Avó Rosa e nosso Santo Primaz. Bênçãos gloriosas para todos nós que estamos em seu tabernáculo. Iremos oficializar a nossa reunião com esse desejo de que o nosso Deus e todos os seus santos sejam glorificados, adorados através de nossos atos. Eu convido os irmãos que estão assentados a ficar em pé. Vamos com muita reverência, levantando nossas mãos aos céus, curvando as nossas cabeças, fechando nossos olhos para não se distrair. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus e nosso Pai. Santíssimo Deus, bendito Pai Celestial, aqui estamos felizes, ó Pai, na Tua Santa Igreja, oficializando a mesma em Teu nome, em nome de Teu Filho amado, nosso Jesus, nosso Mestre. Agradecidos por tudo que tens feito em nosso benefício, em benefício da humanidade. Nos dando esta Igreja Santa, formando o Consolador, nos dando, por conseguinte, ó Pai amado, a oportunidade de conhecer, de viver a Tua santa vontade. A Ti também, ó Jesus, Mestre querido, adoramos de coração, porque o Senhor trouxe dos céus a vida, a paz, a alegria, a felicidade para tantos quantos abracem a fé apostólica, a doutrina do Senhor Jesus. Igualmente adoramos a Tua Mãe nossa, ó Virgem Santa, que Teu manto protetor esteja sobre nós, sobre a Tua Igreja, o Teu povo, nos dando sempre alento, fortaleza, ânimo e coragem. A Senhora querida Avó, nosso Consolador, que juntamente com Teu sucessor, nosso irmão Aldo, quantas bênçãos tem manifestado entre nós, os Teus filhos, o Teu povo na terra. Aí, Santa Avó, não só honrar e glorificar o Teu santo nome, mas ao mesmo tempo pedir as vossas bênçãos para esta reunião, todos os atos da mesma, o trabalho do púlpito, o trabalho do coral, todos os irmãos queremos desfrutar desta oportunidade. Igualmente peço as vossas bênçãos para todas as nossas reuniões, todo o Teu povo, e assim, Santa Avó, seja glorificado nosso Deus e todo o Seu reino, hoje e sempre. Amém. Vamos cantar, Igreja Forte. Vem chegando o grande
E com esta esperança nós vivemos em santidade, sempre, sempre vigiando para entrarmos na este dia é tão glorioso para o povo do Senhor, pois novamente nós veremos Santa Rosa e Jesus, o Salvador.
servindo a Santa Rosa e a Jesus de coração, tudo vai bem. Volta atrás, é obediente e sempre prudente em tudo o que faz. É bem-aventurado e sempre guardado em todo o seu viver. Em todos momentos os anjos do céu vêm lhe proteger, tudo vai bem. Felicidade é servir a Jesus com toda lealdade. Recebe o amparo da Santa Rosa e a prosperidade. A paz lhe acompanha em passos seguros e tudo lhe vai bem. Em tudo que faz, os anjos do céu nem dizem amém. Tudo vai bem.
Agora, amados, eu vou ler um depoimento de fé. Acompanhem comigo. Assim testemunhou em sua carta de 1º de junho de 2021, nosso irmão Márcio Mendes dos Santos, da congregação de Paranavaí, no estado do Paraná, dizendo o seguinte: no ano de 2020, eu estava afastado da Igreja Apostólica. No dia 12 de junho de 2020, fui surpreendido por fortes dores abdominais do lado direito e nas costas, que me prendiam a respiração, e comecei a urinar sangue. No pronto-socorro foram feitos exames e constou infecção urinária. Fui medicado com soro, tive pequena melhora e fui mandado para casa. Passado 3 horas, as dores voltaram. Fui ao pronto-socorro e tudo se repetiu. A cada 3 horas voltava a ter crises e retornava ao pronto-socorro. No segundo dia, o médico pediu uma tomografia do abdômen, onde constou pedra no canal do rim, com grande espessura. E seria preciso fazer cirurgia urgente. Porém, devido à pandemia do Covid-19, os médicos não estavam operando. E me encaminharam para um hospital em Curitiba, mas só poderia ir quando voltassem a fazer cirurgias. Durante a semana toda, a cada 3 horas, ia ao pronto-socorro tomar medicamentos para diminuir as dores. Durante todo este tempo, tomei um total de 32 litros de soro com medicamentos. Após 6 dias, os médicos me internaram no atendimento 24 horas no UPA, tomando medicamentos nas veias, para poder suportar as dores. Então comecei a pensar sobre a Igreja Apostólica, e orava pedindo a Santa Avó Rosa e ao primado Santo Irmão Aldo que me ajudassem. Entrei em contato com alguns apostólicos e contei minha situação, e pedi para eles levarem em minha casa água e óleo ungido, pois ao chegar em casa eu pudesse fazer uso dos mesmos com fé, pois o médico havia me dado alta, pois eu não poderia mais ficar internado e não dava para operar, e que eu só iria melhorar se a pedra desmanchasse ou se recebesse um milagre. Ao chegar em casa, fiz uso constante da água e do óleo ungido, e as dores foram diminuindo. E graças aos nossos santos, a pedra saiu de modo natural, junto à urina. Foi imensa a minha alegria, pois eu havia prometido a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, em oração, que eu voltaria para a Igreja Apostólica. Faz um ano, praticamente, que recebi este grande milagre. Estou feliz. Voltei para a igreja, para cantar e tocar instrumento no coral, e reger, pois fui liberado para retomar meu ministério no coral. Agradeço de coração ao profeta Santo Irmão Aldo e a Santa Avó Rosa, a Virgem Maria Santíssima, a Deus o Pai e a Jesus Cristo nosso Senhor, por este grande milagre que recebi em minha vida. Assino Márcio Mendes dos Santos, da Congregação Apostólica em Paranavaí, no estado do Paraná.
que chames minha atenção. Se eu desviar do teu caminho, segura firme a minha mão. Amém. Agora, meus queridos irmãos e irmãs, nossos amigos, internautas, irmãos, que lá dos seus lares está acompanhando esta reunião, todos sejam convidados a acompanhar a mensagem, ou as mensagens que irei ler e meditar em alguns pontos. Mesmo porque, amados, nós estamos nos aproximando de uma semana muito significativa. E amanhã, um dia conhecido como Domingo de Ramos. Veja então que há muitos séculos aconteceu neste dia. Domingo de Ramos e a Páscoa. Domingo de Ramos é celebrado no domingo que antecede a Páscoa. É a comemoração da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Um acontecimento da vida de Jesus mencionado nos 4 evangelhos do Novo Testamento. Nosso Senhor Jesus ressuscitou Lázaro, que havia falecido há 4 dias. E a multidão que estivera com Jesus, quando o viu chamá-lo do sepulcro, e o ressuscitara dos mortos, davam testemunho a todas as pessoas. E precisamente por isto, a multidão foi-lhe ao encontro, por terem eles ouvido que Jesus havia feito aquele maravilhoso milagre. Era por ocasião das principais festas judaicas, especialmente a Páscoa, que vinham participar em Jerusalém, a fim de prestarem culto ao verdadeiro Deus. Até mesmo os de regiões longínquas e de outras nações vinham para as festas, e muitos deles queriam conhecer a Jesus. Nosso Senhor, pelo grande milagre de ter ressuscitado a Lázaro. Na entrada triunfal do Divino Mestre em Jerusalém, montado num jumento, as multidões que sabiam que ele estava a caminho de Jerusalém, cortavam ramos de árvores, ramagens e folhas de palmeiras para cobrir o chão onde ele iria passar. E com folhas de palmeiras nas mãos, o povo aclamava em alta voz: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Salve o Rei dos Judeus. Hosana ao Filho de Davi. Salve o Messias. E esse dia é até hoje comemorado como Domingo de Ramos. O Domingo de Ramos abre por excelência a Semana Santa. Relembramos e celebramos a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, poucos dias antes de sofrer a paixão, morte e ressurreição. E assim, Jesus entra triunfante em Jerusalém para realizar a sua última missão, despertando nos sacerdotes e mestres da lei muita inveja, desconfiança e medo de perder o poder. Pediram a Jesus para repreender o povo que clama com muita alegria o nome de Jesus. E aí disseram:
Mestre, repreenda os teus discípulos. Mas Jesus lhes respondeu: asseguro-vos que se eles se calarem, as pedras clamarão. Daí em diante começa então uma trama para condenar Jesus à morte, levantando falsos testemunhos para condená-lo à morte, e morte de cruz. O povo aclamava Jesus, cheio de alegria e esperança por Jesus, o Messias e Salvador da humanidade. Manifestava na terra a glória e o poder de Deus e a esperança da vida eterna. Este acontecimento religioso nos relembra e nos convida a celebrar esses acontecimentos da vida de Jesus, que se entregou ao Pai, como Cordeiro puro e perfeito, e sem mancha, para nos salvar da escravidão, do pecado e da morte. Vejam, meus queridos irmãos, que alegria, que felicidade para aquele povo que contemplaram aquele grande milagre, quando Jesus disse: Lázaro, sai para fora. E aquele defunto, ou seja, aquele irmão que estava morto, levantou-se e veio para a presença de muitos que estavam ali. Então esta fama, amados, envolveu toda a região. Mas Jesus, após ter feito o milagre, eu creio que ele saiu dali. Depois ficaram sabendo que ele ia voltar, exatamente se aproximando as festividades da Páscoa. Então o que eles fizeram? Eles ficaram sabendo que Jesus estava vindo. Todos eufóricos, todos entusiasmados, correram cortar ramos, palmeiras, enfim, amados, cobriram onde Jesus ia passar. Jesus veio naquele jumentinho, andando e eles glorificando, louvando ao nosso Deus. Muito linda essa passagem, amados. Muita alegria envolveu aquele povo da época. E Jesus, então, cumprindo a sua última missão. Por que última missão? Porque a partir daí, amados, brotou muita inveja nos líderes religiosos, nos sacerdotes, nos doutores da lei. E começaram a implicar, ou seja, começaram até a dizer para Jesus: fala para esse povo calar a boca, ou seja, ficar quieto, não ficar clamando. Mas Jesus respondeu para eles: se eles se calarem, as pedras falarão. Mas aí, amados, já começaram a tramar. O que faremos para derrotar ou para matar esse líder, esse enviado de Deus? Porque eles criam que era enviado de Deus, mas não davam o braço a torcer. Eles não queriam aceitar a Jesus. Porque eles tinham o seu poder, eles tinham o seu elevado cargo, as suas posições. E eles não queriam dobrar-se diante do Mestre. E a inveja tomou conta daqueles corações. Então, como está aqui, começaram a tramar como faria para matar a Jesus. Eu creio, amados, que na época eles começaram a iludir uns e outros para poder esquecer até aquilo que contemplaram, aquilo que viram. Porque uma semana depois, amados, uma multidão condenando a Jesus. Então eles foram muito sábios nesse sentido, mas após isso derrotados. Porque ao condenar Jesus, vejam que nem Pilatos não entendeu. Disse: mas há uma semana estavam glorificando, estavam louvando, agora querem matar, querem condenar. Então nem ele entendeu. Mas para agradar então o povo, ele deixou que fizesse o que estava clamando: condenar a Jesus. Passar por aquele sacrifício derramando na cruz o seu sangue inocente. Então vejam, meus queridos irmãos, que nós devemos ser muito sábios e sinceros, e não deixar se levar
por ninguém que queira roubar a felicidade, a convicção de que temos da vida eterna. É lógico que muitos daqueles que viram os milagres, depois gritaram, condena-os, se arrependeram, muitos se arrependeram, ainda bem. E tiveram, eu creio que, a redenção, porque o nosso Deus sempre foi misericordioso. Jesus sempre deu a oportunidade do perdão, da reconciliação com Ele, para viver eternamente na sua glória. Mas, amados, aqui esta mensagem nos lembra a grande essência da semana, ou seja, o significado dessa semana. Porque domingo de Ramos, amanhã, é o domingo de Ramos, então inicia-se a Semana Santa. Semana que realmente todos nós devemos estar atentos, lembrando-se do sacrifício de nosso eterno Jesus, o nosso Mestre, que derramou o seu sangue para a nossa salvação, para a salvação de tantos quantos viessem a aceitá-lo, a abraçar os seus ensinos e a viver com Ele no seu reino. Então, meus queridos irmãos, vamos sempre nos lembrar do sacrifício de Jesus, não alegrando o seu sacrifício, mas da redenção que Ele nos proporcionou e que Ele proporciona a tantos quantos abraçarem esta fé. Então, domingo de Ramos, amados, inicia-se a Semana Santa, da qual nós iremos desfrutar. Na sequência, vamos para a outra mensagem, agora com mais ênfase, porque trata-se da Semana Santa e a Páscoa em família. Uma das últimas coisas que Jesus quis fazer em companhia de seus discípulos, antes de ser entregue ao sacrifício por nós e marchar para a cruz, foi celebrar a Páscoa, pois nela pretendia instituir a Santa Comunhão, Santa Ceia ou Eucaristia, promulgar o seu novo mandamento e fazer sua mais gloriosa promessa. A Páscoa dos hebreus, na chamada Semana Santa, começava no domingo de Ramos, que lembra a entrada de Jesus em Jerusalém, ocasião em que as pessoas cobriam a estrada com mantas e folhas de palmeira, para comemorarem a sua chegada. A Páscoa era uma festa memorável, pois que comemoravam a liberdade e a união da família, liberdade do cativeiro egípcio, da escravidão e das garras do faraó, e união da família na partilha do pão e do vinho. Tudo isso para lembrar e ensinar as novas gerações a manifestação do grande poder de Deus, que com mão forte e poderosa, com grandes sinais, prodígios e maravilhas, libertou seu povo do jugo do faraó e do seu governo tirano, injusto e explorador, sob o qual eles gemeram cativos de sol a sol, e tanto suplicaram a Deus por um libertador que veio através do santo profeta Moisés, o legislador, e depois através de Jesus, o Salvador. Essa comemoração da Páscoa, da liberdade, da reunião em família, o Mestre Jesus quis compartilhar com seus discípulos naquela Semana Santa, depois de prepará-los por 3 anos na doutrina do Evangelho do Reino dos Céus. Foi isso que ele trouxera e anunciara. É chegado a vós o Reino dos Céus. O Reino dos Céus está entre vós, no meio de vós. O Reino dos Céus está dentro de vós. E terminara Jesus respondendo a Pilatos, quando este perguntara sobre a sua missão, naquele momento memorável, dizendo: eu vim dar testemunho da verdade. Era Jesus anunciando a verdade do reino dos céus para quem tivesse ouvidos.
Nós somos o reino dos céus na terra. Hoje, no mesmo modo, afirmamos em todas as nossas reuniões, quando cantamos o número 1 do nosso inário, que é a Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a igreja que é integrante do poder celestial, ou seja, do reino dos céus nesta terra. Jesus afirmou que era o pão vivo que desceu dos céus, que ia dar este pão que era seu corpo no sacramento da Santa Comunhão. Disse também que era a videira verdadeira, que ia dar o fruto da videira, o suco da uva, a vida do seu sangue na Santa Comunhão instituída naquela noite memorável. Sabe que foi numa quinta-feira santa que Jesus instituiu a Santa Comunhão com seus discípulos, em família, porque Jesus a santificou com a sua gloriosa promessa e seu novo mandamento, dia que antecede a sexta-feira da paixão, pelo seu grande amor e sacrifício por nós. Dia que antecede o sábado de aleluia, quando ficou esperando no silêncio a hora da sua aleluia, da sua aparição. Dia que antecede o domingo de Páscoa, quando ressuscitou, triunfante e vitorioso sobre a morte, provando que era o Senhor da vida, a vida tinha para dar-se, e vida tinha para dar-se, e que a morte não fazia parte do seu reino, ou do reino de seu Pai, que ele anunciava. A morte não teve domínio sobre Jesus, pois ele é o príncipe da vida, o Cordeiro Pascal, o Senhor da ressurreição, e nenhum agente da morte poderia manter domínio sobre ele, pois ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e sua vitória sobre a morte foi comprovada por muitos. Atualmente, esse dia da Páscoa é comemorado como o dia da glória, da gloriosa ressurreição de Jesus, provando que a morte e seu império não tinham nenhum poder ou domínio sobre ele. E mesmo que, aparentemente, ele tivesse ficado 3 dias no seio da terra, foi para valorizar ainda mais seu ressurgimento, ressurreição, e instituir a verdadeira Páscoa. Foi no dia que instituiu a Santa Comunhão que Jesus promulgou seu novo mandamento. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E fez também sua mais gloriosa promessa sobre a vinda do outro Consolador. Promessa que se cumpriu em nossos dias na pessoa da Santa Vó Rosa, que veio revelar o verdadeiro Jesus e a verdadeira Páscoa. Páscoa para comemorar não apenas uma liberdade física, corporal, mas sim para festejar uma liberdade divina do Espírito, destinado à eternidade com Deus e com seus santos, com a grande família celestial. Aproveitem a Semana Santa e o domingo de Páscoa para comemoração e reflexão sobre a importância e o significado da sua família, época propícia para o perdão e o arrependimento, hora adequada para repensar a importância da doutrina e disciplina, momento oportuno como tempo de aprendizado e renovação. Jesus se sacrificou pela família de Deus na terra, mas ressuscitou e garantiu também a nossa ressurreição para vivermos para sempre. O sacrifício de Jesus e a sua ressurreição são a garantia das suas preciosas promessas e bem-aventuranças, quais sejam a vida e a eternidade da nossa alma, a vinda do Espírito Consolador, a promessa de que haveria um só rebanho e um só pastor, e a formação de sua igreja apostólica, fatos que se consumaram nos ministérios da Santa Vó Rosa e do santo profeta Irmão Aldo. No próximo domingo, comemoraremos a Páscoa, ou seja, de amanhã a 7 dias. A família apostólica unida à família celestial,
celebrando a grande vitória que Jesus, nosso Senhor, alcançou sobre a morte, exaltando a sua gloriosa ressurreição, com a qual derrotou para sempre o poder do mal que domina este mundo. Jesus é a nossa Páscoa, pois na Santa Comunhão nos alimenta com seu corpo e o seu sangue, sendo esta outra grande graça advinda do seu sacrifício e da sua ressurreição, através dos quais Jesus deu a sua vida por nós. Nós apostólicos somos agradecidos a Jesus, nosso Senhor, pelo ministério que realizou na terra, pelo sacrifício que sofreu na cruz para ser o nosso Salvador, por haver instituído o sacramento da Santa Comunhão para alimentar o nosso espírito com as suas virtudes preciosas. Nesta Páscoa, adoremos e louvemos a Jesus por seu glorioso ministério realizado em nosso favor. Adoremos também a sua Santa Mãe, Maria Santíssima, pelo Filho que nos deu. E igualmente bendizemos e exaltemos a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, por ensinar a nossa igreja a compreender e a dar valor ao sacrifício de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, juntos a Jesus e a Virgem Maria, lhes deem sabedoria para passarem uma semana de reflexão e reverência, que realmente seja santa, e uma feliz Páscoa com sua família. É o que lhes deseja a direção da Igreja Apostólica. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos finalizando esta semana, já chegando à semana que se aproxima, a qual tem um significado muito grande, porque trata-se de uma semana santa. Amados, para quem essa semana é santa? O mundo inteiro a conhece assim, Semana Santa. Mas para quem ela é santa? Realmente, amados, para nosso Deus, todos os seus santos, e deve ser por todos nós, seus filhos. Uma semana santificada. Não é isso? Então, amados, esta semana nós devemos estar sempre atentos, refletindo nas providências de nosso Deus. Que tomara para que a humanidade tivesse a oportunidade de salvação, enviando à terra, logicamente, seu Filho, nesta altura já cumprindo seu ministério, dando a oportunidade às pessoas de conhecer o profundo amor de nosso Deus, que foi expresso, tem sido expresso através de seu Filho amado e todos os seus santos, como em nossos dias, através da Santa Avó Rosa e nosso santo profeta Irmão Aldo. Mas tudo isso, amados, que o nosso Deus tem realizado junto com o seu Filho amado, é para que nesta terra haja uma família integrada à família celestial. E nesta altura eu me lembro das palavras de nosso primado Irmão Aldo: somos uma só família. Foi isso que ele disse? Então, amados, para que sejamos uma só família, precisamos valorizar realmente essa semana, e ao refletirmos, olhar o que nós devemos melhorar para nos tornarmos mais santos nessa terra. Porque o objetivo de nosso Jesus vir à terra exatamente foi de unir esta família à existente na glória de nosso Deus, o nosso Pai. Para isso, amados, Ele deu-se em sacrifício, depois formou o Consolador, para que pudesse com esse Consolador restaurar sua igreja, e nesses dias, em nossos dias, unir esta família à celestial, que é esta igreja, a igreja apostólica. Então aqui nesta mensagem está dizendo-nos que é momento próprio para que haja união nas famílias. Agora falando nas famílias individuais, cada um no seu lar, esposo, esposa,
filhos, irmãos, que haja união, que haja amor, que haja perdão, que haja entendimento, reconciliação, cooperação, para que realmente possa perceber, amados, a essência da Semana Santa e principalmente da Páscoa. O valor que ela nos traz, porque a Santa Vó Rosa e nossos primaz tem nos ensinado realmente a valorizarmos a Semana Santa, a valorizarmos o sacrifício de Jesus, a valorizarmos, amados, a Páscoa, quando todos nós iremos, já amanhã, iremos alimentar do corpo e do sangue de Jesus. E para quê, amados? Para nos fortalecermos, nos unirmos, ser mais reconhecidos, mais humildes, porque o que mais pesa na vida do ser humano é a falta de humildade. Não aceitar os conselhos, não aceitar a doutrina de Jesus, não crer no seu imenso poder, mas quer as suas bênçãos. É isso, todos querem as suas bênçãos. Principalmente nessa semana, todos se lembram, como eu disse ao início, o mundo todo conhece como Semana Santa e quer seus benefícios, mas precisa fazer por onde? Precisa ter realmente, amados, a consciência, o dever de ser nesta terra pessoas de bem, praticar somente o bem, ser amorosas, delicadas, principalmente em famílias, haver, amados, a verdadeira união. Isso refletindo-se a nossa igreja, que é a grande família, como eu disse há instantes, integrar-se à família celestial. Essa é a alegria do reino dos céus, essa é a esperança do reino de nosso Deus. E por isso que nosso Jesus, amados, quer alimentar a sua igreja para serem cada vez mais fortes, mais unida e poder assim realmente viver em paz, viver em alegria. Então, meus estimados irmãos, observemos nessa semana, em nossos dias, e principalmente prepare-se para amanhã, quando virão, eu creio, tomar a Santa Comunhão. Porque nós não podemos pedir perdão na hora que estamos com o corpo de Jesus na mão, o seu sangue. Tem que virmos preparados. E sim glorificá-lo, adorá-lo, honrá-lo, pelo privilégio, pela oportunidade de estar participando do seu corpo e do seu sangue. Tudo isso para que tenhamos condições de viver no seu reino aqui na terra. Vejam, amados, que mesmo os seus apóstolos sendo ensinados 3 anos consecutivos, ainda precisou desse alimento profundo, quando ele, reunindo, naquela quinta-feira, realizou a Santa Comunhão, dando a eles mais força, mais sabedoria, para que eles fossem mais unidos e pudessem resistir o que estava por vir, que era a sua crucificação, o seu martírio. Então eles deveriam estar preparados, precisavam estar preparados. Então por isso que Jesus realmente instituiu a Santa Comunhão. E isto vale a nos dizer que para nós é alimento sólido, perfeito em nossos dias, do qual nós temos condições de ir avante, com a participação da comunhão com o nosso Jesus, o nosso Mestre. Então, amados, não só os irmãos observem, os irmãos vejam que a oportunidade está em nossas mãos de refletirmos em nossa vida, de reconhecermos o grande valor do ministério de nosso Jesus, do seu sacrifício, e podermos, amados, sermos muito mais unidos, mais delicados, mais fiéis, porque aqui também está mostrando, devemos repensar a nossa vida quanto à prática de um viver consagrado, quanto à doutrina, quanto à disciplina. Enfim, viver aquilo que Jesus nos pede que vivamos. A Santa Vó Rosa, o irmão Aldo, tem pedido que sejamos unidos e santificados. Então eu disse, a início, a Semana Santa, ela é santa para nosso Deus, para os seus santos, e deve ser pela igreja. Porque o mundo não a santifica.
O mundo não a santifica, mas a igreja deve santificar com a prática da doutrina e da disciplina em nossa vida e com uma união perfeita, seja nos lares e família, seja na igreja com irmãos apostólicos. Em todo o trabalho que realizemos, devemos ser unidos, uns cooperando com outros. É assim a família de Deus na terra, que deve ser igual dos céus. Por isso que Jesus quer a união da família terrena com a família celestial. Foi o que nosso primaz, então, afirmou naquela época. Meu muito obrigado a todos. É um prazer muito grande, junto com os irmãos, estar glorificando aos céus. Os que nos acompanharam também, o que esteja nos acompanhando, meu muito obrigado. Que seja convidado também para amanhã estarmos juntos, participando da Santa Comunhão na Igreja Apostólica da Santa Vó Rosa. Portanto, nossa igreja. Com reverência, vamos orar, finalizando a nossa reunião. Bondoso Deus, bendito Pai Celestial. Pai bendito, aqui estamos, finalizando a nossa reunião preparatória, porque amanhã será um dia especial para nós. Iremos participar do corpo e do sangue de Teu Filho amado, nosso Jesus. Somos muito gratos por esta oportunidade, ó Pai. Honramos e glorificamos o Teu Santíssimo Nome, o Teu Santíssimo Espírito. E também a Ti, Jesus bendito. Quanto o Senhor ama a Tua igreja, o Teu povo, quanto o Senhor quer salvar as criaturas, quanto o Senhor tem providenciado junto com o nosso Deus e o nosso Pai, com a cooperação de Sua Mãe, nossa Virgem Maria, nos dando por conseguinte o Consolador, esta Santa Igreja e um Santo Profeta. Receba, Mestre bendito, a nossa adoração, o nosso louvor. E a Ti, ó Virgem bendita, receba também a nossa gratidão, porque tem nos abençoado, guardando o nosso viver, abençoando as famílias, as mães, os filhos. Quanto a Senhora tem ajudado a nossa igreja. Enfim, nesta terra, tantos quantos mereçam a Tua bênção, a Tua misericórdia. E a Ti, querida avó, nosso Consolador. Santa Avó, eis aqui esses meus irmãos, que vieram desejosos de receber uma porção maior de Sua graça, de perceber a beleza do reino dos céus, e também cumprindo o seu dever, seja como coristas, como obreiros ou como igreja, todos nós unidos, temos realizado o nosso dever, numa reunião gloriosa como esta. Eu agradeço, junto com meus irmãos, a Senhora, querida avó, igualmente ao Senhor, irmão Aldo, que sempre tem estado conosco e creio que está nesta oportunidade junto a nos ajudar, porque este altar a Ti pertence. Embora o Senhor não quis fazer uso dele pessoalmente, mas espiritualmente sempre esteve com os Teus enviados, com os Teus pastores, com todos nós. Receba também a nossa gratidão, o nosso amor, o nosso reconhecimento. E peço a Ti, ao Santo Primaz, as bênçãos, não só para esses meus irmãos, para todos que não vieram por um motivo justo. Leva a eles também esta graça, esta bênção, dando oportunidades, ou seja, dando a eles o consolo dos céus, a felicidade de poder, mesmo à distância, receber as bênçãos dos céus. E peço em favor desses nomes, cujos mesmos estão nessa caixa de pedido de oração, que assim como eu estou colocando a minha mão sobre os mesmos, mas o poder é do Senhor e da Santa Avó, que faça algo que eles possam sentir-se aliviados, confortados, abençoados, animados para um viver melhor. Se houver problemas, também que os mesmos sejam solucionados. E agora eu peço ao bendito Primaz, também à Senhora Santa Avó, que leve em paz esses meus irmãos, conceda a todos um bom retorno, uma boa noite de descanso e uma semana feliz, que se inicia amanhã, sendo domingo de Ramos. A nossa adoração, a nossa gratidão a todo o reino dos céus, hoje e para todos sempre. Amém.